Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Não sei o horário que você estará assistindo a esta videoaula e hoje nós estamos aqui para abordarmos um assunto. Nós, neste ano, já vimos algumas noções, já relembramos, sobre alguns conjuntos numéricos, falamos sobre o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, abordamos um pouco das potências, das propriedades de potências, potências com expoentes naturais, potências com expoentes inteiros. E hoje aqui eu gostaria de abordar um pouco sobre conjuntos numéricos. E para nós relembrarmos os conjuntos numéricos, vocês em anos anteriores, com certeza, ouviram falar e estudaram a respeito do conjunto dos números naturais, representado pela letra N maiúsculo, com um tracinho ao lado, símbolo de conjunto, conjunto dos números naturais. Viram que o conjunto dos números naturais é o conjunto formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Viram que nesse conjunto podemos fazer qualquer adição, porém, subtrações já geram problemas. Se eu subtrair, por exemplo, 3 menos 5, o resultado dá menos 2. E esse resultado não existe no conjunto dos números naturais. Daí houve a necessidade da ampliação desse conjunto. Foi criado o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros representados pela letra Z. Esse conjunto, ele possui todos os números naturais, que são infinitos, 0, 1, 2, 3, reticências, e também os seus simétricos, os números inteiros negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Nós já até falamos um pouquinho sobre isto em aulas anteriores. Vocês com certeza também viram no ano passado, um outro conjunto, o conjunto dos números racionais, que é o conjunto Q. Esse Q lembra de quociente, do resultado de uma divisão. O conjunto dos números racionais, o conjunto Q, ele, na verdade, nós não temos como enumerar os seus elementos. O conjunto Q, ele é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração A sobre B, onde esse número A e o número B representam números inteiros, representam números que pertencem ao conjunto dos inteiros. E o B nunca pode ser igual a 0. Então aqui nós teremos o A e B pertencente ao conjunto Z. E B diferente de 0. Então o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números que fazem parte do conjunto Q, são todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração A sobre B. Esses números podem ser positivos, podem ser negativos, eles podem ser números naturais, ou seja, também podem ser números inteiros, porém, são números que podem ser escritos na forma de uma fração. Por exemplo, 1 sobre 4 é um número racional, ele pode ser escrito na forma de uma fração. Esse número 1/4, se eu pegar o 1 e dividir por 4, vou achar como resultado 0,25. Então, os números racionais também podem ser escritos na forma de um número decimal. Um número decimal nada mais é do que o resultado de uma fração, a divisão do seu numerador pelo seu denominador. Então, quando eu divido o numerador pelo denominador, eu gero um número
decimal. Então ali eu tenho uma fração. Poderia ter, por exemplo, a fração 1 sobre 3. Se eu pegar 1 e dividir por 3, 1 por 3 não dá. 10 por 3, 3 vezes 3, 9, para 10, 1. Acrescento um zero. 10 por 3, 3. 3 vezes 3, 9, para 10, 1. Acrescento um zero. Isso aqui nunca terminará. É uma dízima periódica. Então, toda dízima periódica, todo número decimal infinito, onde a parte decimal repete infinitamente, também pode ser escrito na forma de uma fração. Então, também é um número racional. Então, dentro dos números racionais estão todos os números naturais, todos os números inteiros e todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração A sobre B. Essas frações geram decimais finitos ou infinitos periódicos, que nós chamamos de dízimas periódicas. Então, o conjunto racional não tenho como enumerar seus elementos, não tenho como definir o sucessor de um número racional. Entre dois números racionais existem infinitos números racionais. Poderia dar alguns exemplos de números racionais. Por exemplo, são racionais os números, por exemplo, 0, 1, 2, menos 3, menos 5. Todos eles são racionais. A fração 1/3, vou separar aqui com ponto e vírgula, porque vão aparecer números decimais. A fração menos 7/8, a fração 2/3, o número decimal finito 1,27, a dízima periódica 2,535353. Quando se trata de uma dízima, eu tenho que repetir pelo menos 3 vezes os números que se repetem continuamente. Ou também posso representá-los da seguinte maneira: 2,53, com um traço sobre a parte periódica, a parte que se repete sempre. Então, se o número estiver escrito dessa forma, sabemos que é uma dízima periódica, que esse 53 repete infinitamente. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de números racionais. Por exemplo, se eu colocar aqui o número 0 e o número 1, entre 0 e 1 existem infinitos números decimais. Bilhões, trilhões, quatilhões de números decimais. Por exemplo, o 1/2 está exatamente no meio, entre 0 e 1. Só que entre 1/2 e 0, vou ter, por exemplo, o número 1/4. 1/4 é a metade de 1/2. 1/2 é 0,5. 1/4, 0,25. E aqui eu tenho 0. Então eu tenho sempre números entre dois números racionais. Eu poderia colocar, por exemplo, aqui o número 1/3, que é uma dízima periódica, que vimos aqui que é o 0,3333. Está entre 0,5 e 0,5. Então, os números racionais, entre dois racionais, existem infinitos outros racionais. Não temos como enumerar todos, isso é impossível. Então, falei aqui sobre os números racionais. Esses 3 conjuntos de números, os números naturais, os números inteiros e os números racionais, vocês já tinham estudado esses números em séries anteriores, em anos anteriores, no 6º ano, no 7º ano, no 8º. E neste ano, no 9º ano, nós veremos
uma outra modalidade de números. Nós veremos o conjunto dos números irracionais. Conjunto dos números irracionais. Mas que números são esses? Números irracionais. O conjunto dos números irracionais, de uma maneira assim mais fácil de explicá-los, são números que não é possível escrevê-los na forma de uma fração A sobre B, com A e B números inteiros. Então, um número irracional não tem como transformá-lo em uma fração. É impossível. Mas que categoria de números são esses? Os números irracionais são números decimais infinitos não periódicos. São números decimais que têm infinitas casas decimais, porém essas casas elas não se repetem dentro de uma sequência. Por exemplo, a dízima periódica 2,535353, ela pode ser escrita na forma de uma fração. Temos como fazer isso. Já os números irracionais, não. Não há possibilidade de escrever o número irracional na forma de uma fração formada por dois números inteiros. Então isso é impossível nos irracionais. Então vamos supor, eu poderia colocar como número irracional o número 0,1234567 reticências. Esse número é um número infinito porque eu coloquei a reticências. Ele tem até uma sequência lógica. Os seus algarismos aqui vão aumentando de uma em uma unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É uma sequência, porém não vai existir repetição. Vai sempre mudar essa sequência. Vamos supor que eu coloque aqui o número 2,30450 reticências. Essa sequência ela também não se repete. Ou um número aqui diferente, 75,478395 reticências. Eu não tenho uma repetição de algarismos na parte decimal. Não formo uma dízima. Esses números são chamados de números irracionais. Não é possível escrevê-los na forma de uma fração. Dentre os números irracionais, tem uma categoria de números que utilizamos muito. Os radicais, as raízes. Toda raiz que não tiver um resultado exato, seja esse resultado um número inteiro ou um número decimal finito, ela será um número irracional. Por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3. Não existe nenhum número inteiro ou decimal finito que elevado ao quadrado resulte em 2 ou em 3. Qualquer raiz não exata, ela será irracional. Ou até mesmo uma raiz, por exemplo, raiz cúbica de 7. Um número que multiplicado por ele próprio 3 vezes que dê 7. Nós não temos nenhum número inteiro que satisfaça este resultado. Ou um decimal finito. Então qualquer raiz que não seja exata, ela é irracional. Um outro número importante também que é irracional é o número π, que nós hoje estudaremos um pouco mais a fundo e onde ele é usado nos círculos, nas circunferências, na esfera, cilindro, em sólidos geométricos, né? Corpos redondos. Usamos o π. O π é um número irracional, ele é 3,141592, se não me falha a memória, reticências. Ele vai ter bilhões de casas decimais, mas não forma uma dízima periódica.
Ele é um número irracional. Então, irracionais, a grosso modo, são números decimais, infinitos, não periódicos, que não formam uma dízima periódica. Dentre eles, eu destaco aqui as raízes não exatas. Toda raiz que não tem um resultado exato, ela é irracional. Então, estamos falando aqui, né, sobre esses conjuntos numéricos. Falei sobre o conjunto dos naturais, relembrando, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais e agreguei agora o conjunto dos números irracionais. Lembrando que à medida que nós ampliamos esses conjuntos, as operações matemáticas elas ficam mais completas em si. Os naturais podíamos fazer apenas somas e multiplicações para obter sempre resultados naturais. Subtrações e divisões não. Nos inteiros, posso fazer qualquer soma, qualquer multiplicação, qualquer subtração, que eu obterei um resultado inteiro. Mas as divisões não posso. Racionais, posso fazer somas, multiplicações, divisões e subtrações envolvendo racionais, que sempre vou obter um resultado racional. Porém, calcular raízes não, nem sempre é possível. Então, quando eu amplio o conjunto dos irracionais, eu posso fazer aqui cálculos com radicais, que eu obterei uma resposta dentro do conjunto dos irracionais. Porém, tem um tipo de número que não é irracional. As raízes de índice par de números negativos. Raízes que tenham índice par e radicando, aqui dentro do radical da raiz for um número negativo, elas não são irracionais. Não tem resultado, né? Não existe um resultado para ela. Então, por exemplo, raiz quadrada de menos 4. Isso aqui não temos resposta. Não é um número irracional, tampouco natural, inteiro ou racional. Nós não teremos uma resposta dentro desse conjunto. Então, apenas esse tipo de número. Falamos aqui sobre o conjunto dos irracionais. Mas existe um conjunto ainda mais amplo que estes. Os números irracionais, eu costumo falar que ele é um conjunto um pouco fechado nele próprio. Ele não se relaciona com outros conjuntos. Nenhum número irracional é racional. Os números irracionais são exclusivos desse conjunto. Todos os números irracionais só pertencem a este conjunto. Enquanto que racionais, inteiros e naturais, todo natural é racional, todo inteiro é racional. Os números naturais e inteiros, o natural está dentro do inteiro, o inteiro dentro do racional. O racional, ele contém os conjuntos naturais e inteiros. O irracional não, é um conjunto separado, um conjunto à parte, isolado desses conjuntos aqui. Porém, tem um conjunto que engloba esses conjuntos todos. Nós chamamos esse conjunto de conjunto dos números reais. Quem é o conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais é um conjunto que reúne todos os elementos do conjunto racional e todos os elementos do conjunto irracional em um único conjunto. Então, o conjunto dos números reais, simbolizado pela letra R maiúscula, com um tracinho ao lado. Esse tracinho simboliza conjunto. Então eu faço um R maiúsculo com um tracinho ao lado. O conjunto dos números reais, ele é a reunião, a união do conjunto que
unido ao conjunto I. Quando eu pego todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração A sobre B, com A e B pertencentes ao conjunto Z, e o B diferente de zero, o denominador de uma fração nunca pode ser zero. Quando eu pego todos os números racionais e junto com os números irracionais, eu obtenho o conjunto dos números reais. É um conjunto mais amplo. Ele engloba tanto números racionais quanto irracionais. Lembrando que os racionais contêm todos os elementos do conjunto natural e do conjunto inteiro. Então ele contém o conjunto N e o conjunto Z. Então é muito comum fazermos um tipo de representação para estes conjuntos. O conjunto dos números reais, ele é composto por todos os elementos que pertencem ao conjunto Q e ao conjunto I. Então esse retângulo aqui, que nós vamos chamar de diagrama, esse retângulo, ele contém todos os elementos que fazem parte do conjunto Q e o conjunto I. Esse conjunto aqui eu vou chamá-lo de conjunto R. Nesse conjunto R, ele vai ser dividido em duas partes. Aqui eu tenho os elementos do conjunto Q e aqui os elementos do conjunto I. Dentro do conjunto Q, eu tenho os elementos do conjunto Z. Dentro do conjunto Z, eu tenho os elementos do conjunto N. Então, quando eu junto o conjunto racional, que é o conjunto Q, ao conjunto irracional, eu componho o conjunto R. R é a união de Q com I. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui alguns exemplos de números reais. Vamos supor o número 0. Onde se encontraria o número 0? Dentro do conjunto N. Ele é um número natural, porém ele é inteiro também. Ele está dentro de N e dentro de Z. E ele é racional. Além de ser racional, ele é real. Então 0 é natural, é inteiro, é racional e é real. Só não é irracional. Poderia colocar, por exemplo, o número -1. O -1 é negativo. Não está dentro de N. Ele vai estar dentro de Z. Estando dentro de Z, também está dentro de Q e dentro de R. Então, -1 é inteiro, é racional e é real. Ele não é natural nem irracional. Eu poderia pôr, por exemplo, a fração 3/2, que é o número decimal 1,5. Esse número é racional, mas ele não é inteiro nem natural, tampouco irracional. Ele é racional e real. Ele está dentro do conjunto Q e dentro do conjunto R. Mas não faz parte nem de N, nem de Z. Então ele pertence a Q, pertence a R. Mas não pertence a N, não pertence a Z e não pertence a I. Poderia pôr um outro número, o número π, que é o número 3,141592. Reticências. Esse número π, ele é irracional. Ele não pertence a N, não pertence a Z e não pertence a Q. Ele pertence ao conjunto I e, consequentemente, ao conjunto R. O número decimal infinito, 3, mudar aqui. Infinito é 1,23456 reticências. É um decimal infinito não periódico. Ele é irracional. Também real.
Poderíamos pôr tantos outros números. Vamos supor o decimal 0,5 é racional. O número natural 7 é natural, inteiro, racional e real. O número inteiro menos 6. Ele é inteiro, não é natural. Então está dentro apenas do conjunto Z. Dentro de Q e dentro de R. A raiz quadrada de 5. Ela não é exata. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Ela está entre 2 e 4. Ela não é exata, então é irracional. A raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 3. 3 é um número natural. Apesar de ser uma raiz quadrada de 9, tem um resultado natural. Então, a raiz de 9 está ali. Ó. Ela tem um resultado. O resultado será 3. Raiz de 9 é natural, é inteira, é racional e real. Ela não é irracional. Então, exemplifiquei aqui alguns casos. Vou colocar uma dízima aqui. 0,2222 reticências. Ela é racional. Esse número nada mais é do que 2 sobre 9. 2 sobre 9 é a mesma coisa que 0,2222 reticências. Ele é um número racional. Então, coloquei aqui alguns exemplos de números naturais, inteiros, racionais, irracionais e todos eles são reais. Aí, se eu tivesse aí uma raiz de um número negativo, raiz de menos 3, não seria real. Estaria do lado de fora aqui, ó. Raiz de menos 3. Ela não pertence a nenhum desses conjuntos. É um outro conjunto que será estudado apenas no terceiro ano do ensino médio. Conjunto dos números complexos. Apenas no terceiro ano do ensino médio. Então, gente, apresentei aqui o conjunto dos números reais. Outra coisa importante é citar aqui que cada número real ele pode ser representado em uma reta que nós chamamos de reta real ou reta numérica. O que é a reta real ou reta numérica? É uma reta onde cada ponto localizado na reta, pontos não tem dimensões, não tem medida, então ao lado de um ponto sempre existe outro ponto, entre dois pontos podemos pôr outro ponto. Então, uma reta numérica tem infinitos pontos. Na reta numérica eu posso colocar todos os números reais que existem. E os números reais são infinitos. Eu poderia, durante toda a minha existência, ir escrevendo números reais que jamais acabaria de escrevê-los. Nem eu, nem meus filhos, meus netos, bisnetos, trisnetos, tetranetos, pentanetos, e vai por aí afora. Poderia passar milhões de anos escrevendo os números que jamais acabaria de escrevê-los. Mas eu posso ter uma noção na reta numérica. Eu posso ter aqui, por exemplo, o zero. O zero sempre um ponto de partida. À direita de zero estão números positivos. À esquerda do zero, os negativos. Então eu teria à direita do zero números naturais. Como, por exemplo, 1, 2, 3, 4. À esquerda do zero, os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim sucessivamente. Entre esses números inteiros, eu vou ter os números racionais que não são inteiros. Eu vou ter as frações, os decimais finitos, as dízimas periódicas. Então, por exemplo, aqui eu teria 1/2, aqui eu teria o 5 meios negativo, eu teria aqui do lado do 3 o 3,1, eu teria a dízima periódica
1,333 reticências. Teria a raiz quadrada de 2, que é 1,4142, alguma coisa assim. Estaria aqui, ó, raiz de 2. Teria aqui, por exemplo, menos raiz de 10. A raiz de 9 é 3. Raiz de menos a raiz de 9 seria menos 3. Menos raiz de 10, um pouquinho menor que o oposto da raiz de 9. Então, entre os números inteiros, eu tenho números decimais. 3 meios, 3 dividido por 2 é 1,5. Então, 1,5 vai estar entre 1 e 2. Aqui eu tenho raiz de 2, 1,5. Então, eu posso representar todos os números reais em uma reta numérica, denominada também como reta real. O número 0,2222, que é o 2 nonos, um pouquinho à direita do zero, 2 nonos. Então eu tenho aqui a representação dos reais sobre uma reta numérica. Essa representação ela fica em ordem crescente, da esquerda para a direita. Ela sempre cresce nesse sentido. O número da direita sempre é maior do que o número que está à sua esquerda. 4 é maior que 3, 0 é maior que menos 1, menos 3 maior que menos 4, 1,5 é maior que a raiz de 2, 2 nonos é maior do que o 0, 3,1 é maior que 3. Então, sempre o número que está à direita, ele é maior do que o número que está à esquerda. E dentro do conjunto dos reais, eu faço quase todas as operações matemáticas e obtenho respostas dentro do conjunto R, conjunto dos números reais. Então esta é a nossa aula de hoje. Falamos aqui de uma maneira simplificada a respeito dos conjuntos numéricos, do conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números reais, que é o conjunto que vamos passar a trabalhar. O universo dos números que trabalharemos neste nono ano é o universo dos números reais. Estaremos aprofundando neste conjunto em nossas próximas aulas. Até as próximas aulas, um grande abraço.